Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarazaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Estamos no meio de nosso estudo do livro de Romanos, capítulo 9, e dedicamos algum tempo para focar no relato sobre dois irmãos. E é claro que estou falando sobre Esaú e Yaakov. Agora, essas duas pessoas, a Bíblia fala muito sobre esses dois homens para que saibamos a verdade de Deus. Por exemplo, na profecia de Ovádia, ou seja, no livro de Abdias, fala-se sobre sua herança, de Israel e Edom. Deus é eternamente contra Edom, que é um povo mau, porque eles têm um espírito desafiador, um espírito de rebeldia, também demonstrado por Esaú. Falando de maneira mais simples, Esaú não estava interessado nas coisas de Deus. Ele não queria receber a herança, ou seja, a fé de Avraham e Yitzhak, seu pai e avô. Mas contrário a Esaú, Yaakov, Jacó, ele era um homem sensível às coisas de Deus. E é por isso que a Escritura nos diz do livro de Hebreus, a partir de uma perspectiva do Novo Testamento, que Deus via Esaú como um indivíduo imoral, perverso e malvado, mas a Yaakov ele amava. Portanto, se quisermos entender corretamente este capítulo 9 do livro de Romanos, precisamos entender corretamente o que Deus diz sobre esses dois homens. E há algumas semanas, nós começamos enfatizando o que o livro de Gênesis diz. Primeiro em Gênesis 25 e na semana passada, na primeira parte de Gênesis 27. E agora, se Deus quiser, nós vamos concluir nosso estudo sobre esses dois homens citados em Gênesis 27. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo o livro de Gênesis capítulo 27. Agora nós vimos algumas coisas. Nós sabemos profeticamente da profecia de Malaquias. Nós sabemos que Deus ama a Jacó, mas ele odeia a Esaú. Depois, da mesma forma, nós vimos que Isaac amava Esaú, mas era a mãe Rebeca que amava a Yaakov. Por que isso é importante? Porque Rebeca está de acordo com a perspectiva de Deus. E na semana passada, soubemos que Isaac, que seus olhos estavam turvos de ver, o que significa que ele não tinha a perspectiva correta. Era a mãe, Rivka. Era ela que via as coisas profeticamente. Por quê? Porque Deus falou com Rebeca. Ela ouviu a voz de Deus, as instruções de Deus, que diziam que o mais velho servirá ao mais novo. E nós também vimos na semana passada que, quando Isaac disse a Esaú, vá e me traga a presa, ou seja, a caça, pois você sabe que eu amo seu sabor, prepare-a para mim, para que eu a coma e abençoe você. Agora aqui tem um problema. Nós vimos em Gênesis 25 que Esaú vendeu sua primogenitura e não havia nenhuma trapaça nisso. Você já leu, quando nós estudamos Gênesis 25, você já leu sobre isso. E Esaú sabia de tudo. Ele disse coisas horríveis como, que direito de primogenitura é esse? Por que eu devo tê-lo? De fato, a Escritura diz que ele a despreza. E essa palavra significa ele deu pouca importância a isso. Por quê? Porque ele não favoreceu seus planos. Profeticamente, na profecia de Malaquias, nós vemos que Esaú era desafiador e rebelde. É por isso que Deus diz, a Esaú eu odiei, mas a Jacó eu amei.
Por quê? Bem, o nome Yaakov, ou Jacó, vem de um verbo em hebraico que significa perseguir. Significa ir atrás de algo, especificamente a vontade de Deus. É por isso que Yaakov estava interessado nesse direito de primogenitura. E nós vemos, como leitores, como ela não era importante para Esaú, tanto que ele a vendeu por uma refeição, por uma tigela de mingau. E também sabemos que Esaú e Jacó, eles vieram de uma família rica. Falando especificamente sobre Esaú, ele teria os meios para comer qualquer outra coisa, mas aqui está o problema dele. Ele quer o que ele quer, aquilo que seu estômago deseja. Ele quer aquilo quando ele quer. E ele está disposto a abandonar seu direito de primogenitura. E com esse direito de primogenitura vem a bênção. Você precisa entender isso. Quando Isaac disse para Esaú: vá e me traga esta presa que eu amo, esta comida de caça, e prepare do jeito que você sabe que eu vou gostar, para que eu possa comer e te abençoar. Se Esaú fosse uma pessoa honrada, se ele não fosse um enganador, se Esaú não fosse um trapaceador, ele teria dito: pai, eu vendi minha primogenitura. E isso é uma coisa vergonhosa de se fazer. Por isso ele não disse. Além disso, ele é desonesto, porque ele estava tentando obter aquela bênção que agora pertencia a Jacó, porque Jacó a havia comprado. Jacó não tinha nada de trapaceador. Estava muito claro o que ele queria, quais eram os termos, e porque isso não era importante para Esaú, ele desprezou seu direito de primogenitura, vendendo-a. A próxima coisa que veremos em Gênesis 27 é que a mãe, Rebeca, ela vai instruir Jacó e, de fato, biblicamente, de acordo com o livro de Gênesis, tudo o que Jacó faz lhe é dito por sua mãe. Nós vimos um versículo na semana passada, quando Jacó diz: espere um pouco, mãe. Você sabe que meu pai não sabe o que está acontecendo. Ele não ficou sabendo sobre esta venda, sobre esta compra do direito de primogenitura. Portanto, eu estarei em seus olhos. Veja, ele fala em seus olhos. E que tipo de olhos ele tem? Olhos pesados, olhos que se escureceram de tanto ver. Para ele, Jacó vai parecer um enganador. Não que ele seja, mas vai parecer. Mas nós sabemos de uma coisa: não havia nenhuma trapaça. E o que aprendemos? Bem, no livro de Gênesis, no capítulo 27, tudo que está registrado tem um propósito. Não é simplesmente uma coincidência. Não se trata de um mero acaso, mas é providencial. Faz parte da revelação de Deus que Rebeca diz a seu filho Jacó: traga para mim 2 cabritos. Por que isso é importante? Porque isso deve chamar nossa atenção, assim como lemos no capítulo 16 de Levítico, sobre 2 cabritos. Para que dia? Para o dia da expiação, Yom Kippur, que é quando o sumo sacerdote vai diante de Deus, seu pai, a fim de garantir uma bênção, não apenas para ele e sua família, mas para toda Israel. E o que estamos vendo em Gênesis 27 é que Jacó vai perante seu pai para garantir a bênção. Por quê? Para levar adiante a herança, o legado, o chamado, a aliança que Deus fez com Abraão, e que foi de Abraão para Isaac. E agora, profeticamente, Deus revela a Rebeca. Não vai para o filho mais velho, o primogênito, mas está indo para o mais novo. É por isso que Deus falou profeticamente com Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Ela sabe disso e está respondendo. Tudo o que ela está fazendo é em resposta ao que Deus disse a ela. Agora, observe como ela antecipa tudo. E é por acaso? Não. Por providência, por Deus. Veja o que a Escritura diz. Vamos continuar de onde paramos na semana passada, no versículo 15. Está escrito: Rivca, que é Rebeca,
ela pegou as vestes de Esaú, seu filho mais velho. E que tipo de vestes eram? Bem, literalmente, a palavra usada é ha-hamudot. E o que isso significa? As roupas de gala, as melhores roupas que Esaú possui. Agora, isso também nos diz uma coisa. Isso nos diz que este deveria ter sido um momento muito importante na vida de Esaú. Ele, como primogênito anterior, ele vendeu esse direito. Mas essa foi a veste que ele deveria estar usando para receber aquela bênção, as vestimentas de gala. Mas ele não as estava usando, porque esse dia não era importante para ele, pois ele simplesmente queria bifurcar a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jacó recebesse aquela bênção. Foi isso que foi dito a Rebeca. Mas Esaú está descumprindo seu acordo. Ele está sendo um trapaceador quando vai diante de seu pai para receber aquela bênção. Então, vemos aqui no versículo 15. Vamos repetir. Que Rebeca leva essas roupas de gala de seu filho Esaú que estavam para ela em casa. E ela, preste atenção, foi ela que as colocou em Yaakov, seu filho mais novo. Ela estava arquitetando tudo em relação àquele dia. Por quê? Porque ela teve uma visão profética. E ela pegou as peles das duas cabras e as colocou sobre seu filho. Agora, esta cobertura é importante porque na expansão Yom Kippur, a palavra Kippur significa expiação, que simplesmente é, em hebraico, a palavra usada para cobertura. Então, esta é outra dica deste dia de expiação, quando o sumo sacerdote vai diante de seu pai para garantir uma bênção. E é isso que Yaakov está fazendo. Quanto ao sumo sacerdote, ele poderia ir diante dele de qualquer maneira. Havia um processo que o sumo sacerdote, e você pode ler sobre isso em Levítico 16, sobre este processo pelo qual o sumo sacerdote tinha que passar para vir diante de seu pai, Deus, o Pai, para ser abençoado. Este é o contexto para entender esta parte, e ela previu que o pai gostaria de sentir as mãos de seu filho, Esaú, porque elas eram peludas, assim como a parte lisa da nuca. Portanto, ela colocou as peles dessas duas cabras nestes locais, testemunhando, revelando ao leitor que ela estava agindo sob a inspiração de Deus. Ela previu o futuro. Como? Por meio de Deus. Depois, continuando, ela deu a seu filho esta comida gostosa, saborosa, com o pão que ela havia preparado, e ela colocou. Observe tudo o que ela está fazendo. Nós vamos agora para o final do versículo 17. Nas mãos de Jacó, seu filho. E ele foi até seu pai e disse, meu pai. E ele disse, aqui é Isaque quem fala. Ele disse, Hineni, ou seja, eis que aqui estou. E ele diz, preste atenção no que vem a seguir, pois é grave. Ele diz, Mi atá beni, que significa, quem é você, meu filho? Agora, é interessante porque ele diz, quem é você? Pois ele sabe, este é meu filho. Então por que ele disse isso? É algo estranho. Quem é você, meu filho? Lembre-se disso. Daqui a pouco isso vai se tornar muito importante. E Jacó diz a seu pai, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isso é importante porque Esaú não é mais o primogênito. Ele vendeu esse direito para quem? Jacó. Porém, Isaque não sabe sobre isso. E o que vemos é que Jacó não está se comportando de forma enganosa, mas sim para não expor o pecado de seu irmão. E por que ele fez isso? Se você ouvir alguns comentaristas, eles vão te dizer que isso é satânico, que ele é o acusador. Jacó não é chamado para acusar seu irmão, para expor o pecado. Não! Isso vai ser descoberto naturalmente, não pelas instruções de Jacó. Não é nossa responsabilidade sair por aí expondo pecados. E nós falamos a favor da verdade,
nos posicionamos contra o pecado, mas nós não somos acusadores. Satanás é chamado de acusador. Jacó está fazendo o que é certo, de acordo com o quê? Com as instruções proféticas de sua mãe. O que ela sabe é a vontade de Deus. E como eu já disse, tudo o que ela fizer vai ser suportado no texto que não foi por acaso, mas foi pela providência de Deus. Então ele diz: eu sou Esaú, seu filho mais velho, e fiz exatamente como você me disse. Agora, levante-se e sente-se, e coma desta presa da minha caça, para que me abençoe. Versículo 20. E Itzkak, ou seja, Isaac, diz a seu filho: como que você encontrou a caça tão depressa, meu filho? E observe o final do versículo 20. É isso que acontece quando você não avalia a língua original. As pessoas simplesmente encobrem esta próxima parte do versículo, mas ela é muito importante. Sabe por quê? Porque ele diz: porque o Senhor, seu Deus, passou antes de mim. O que significa o termo passar? Bem, esta é uma expressão bíblica muito importante. Quando olhamos para o livro do Êxodo, do Egito, Deus fala com Moisés. Ele fala com os anciãos de Israel. E Moisés e Aarão, ou seja, Araão, vem perante ao faraó. Você pode ler sobre isso no livro do Êxodo, capítulo 3. E o que eles dizem? Eles dizem: Deus passou por nós. Essa expressão sempre fala sobre a ação de Deus em um lugar. Vou te dar um exemplo no livro de Ruth. E o livro de Ruth é muito importante, pois é onde vemos como a linhagem messiânica continua. E nós sabemos que Ruth, com base na instrução da Torá, ela é destituída. Então a Torá diz: como você é pobre, você pode ir recolher nos campos, nos cantos dos campos. E você também pode ir atrás daqueles que estão colhendo. E o que eles deixarem cair, você pode pegar. O que eles deixarem para trás, você pode pegar. Nós sabemos que Boaz era um parente redentor. E disse que aquilo foi um acontecimento que Ruth foi levada aos campos dos homens, como em vários lugares da Escritura. Deixe-me dar outro exemplo. No livro de Gênesis, Gênesis 24, e estamos no mesmo livro, o que acontece? Eliezer, um servo de confiança de Abraão, ele é chamado a ir a encontrar uma esposa para Itzkak, para Isaac. E o que acontece? Ele chega naquele local, perto daquele poço, e o que acontece? Está escrito assim, que Deus se moveu, mas está escrito que Deus aconteceu, Deus passou. Toda vez que nós vemos essa expressão, que o Senhor aconteceu, passou, ela pode ser traduzida de maneira diferente em sua Bíblia, mas é o mesmo termo em hebraico. E sempre fala sobre a providência de Deus, sobre o acontecimento de Deus, sobre Deus se movendo, sobre uma ação divina. E o que ele está dizendo aqui é isso. Isso é o que o leitor deve entender. Ele está dizendo que tudo o que aconteceu para me trazer até este momento é a ação de Deus. Deus o instruiu a fazer isso por meio de sua mãe, que conhecia o propósito e o plano de Deus. Agora nós vemos como Itzkak ouviu aquela voz e ele diz: sabe, essa é a voz de Jacó, deixe-me tocá-lo. E assim como vimos essas mãos na nuca, era ali que ele queria tocar para confirmar. E foi só pela obediência da mãe, ouvindo os propósitos de Deus, querendo cumprir a vontade de Deus, que ela foi levada a colocar não apenas as vestes de seu filho, essas vestes de gala que tinham o cheiro de Esaú, mas também a pele, aquela parte peluda da cabra que foi colocada nas mãos e na nuca. Por quê? Para dizer ao leitor que nada disso é por acaso. Tudo isso está acontecendo. É um acontecimento de Deus. Nós vemos a sua providência agindo nessa situação, o que é muito importante.
Então, isso acontece e nós descobrimos, se continuarmos lendo no capítulo 27, que no final, Isaac, ele abençoa seu filho Jacó, exatamente como dizia a palavra profética de Deus para Rebeca. Portanto, agora, o mais velho terá que servir ao mais novo. Esta é a intenção. Agora, observe outra coisa neste relato. Nós observamos que logo depois de Isaac abençoar Jacó, Jacó vai embora. Ele sai. O que acontece? Agora vem Esaú. Esaú está vindo para obter a bênção que, em Gênesis 25, ele havia vendido para seu irmão mais novo. Ele está sendo um trapaceador. E veja o que acontece, versículo 32. Aqui nós vemos que Esaú vem perante seu pai. E Isaac perguntou a Esaú: Mi atá. O que isso significa? Quem é você? Quando ele diz para Jacó, ele diz: quem é você, meu filho? Mas quando ele faz a mesma pergunta para Esaú, ele simplesmente diz: quem é você? Ele não inclui a frase, meu filho. E observe na metade do versículo 32, vemos Esaú falando. E ele respondeu: eu sou Esaú, seu primogênito, seu filho mais velho, sou Esaú. Mas este não é mais o caso. Ele pode até ser o filho mais velho, que é a palavra gadô, mas ele não pode usar o termo Behor, ou seja, o primogênito. Vemos dois termos diferentes em hebraico sendo usados aqui. Um simplesmente fala sobre ser mais velho, mas ele não é mais o primogênito. Por quê? Você sabe a resposta. Ele vendeu o direito de primogenitura, e é errado para ele estar tentando obter a bênção que vem com ele. E o que acontece? Quando ele descobre que ele não vai receber a bênção, ele não entende o significado de tudo e ele diz: papai, me abençoe mesmo assim. Não, só existe apenas uma bênção. Ele está aceitando ou querendo, sugerindo, pelo menos, uma bênção falsa, não a bênção do primogênito. Ele só quer uma bênção qualquer. Por quê? Ele não compreende o significado da situação. Seu pai diz: você conhece aquele que veio? Olhe agora no final do versículo 33, ele diz: ele, de fato, abençoado será. E quando Esaú, agora versículo 34, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, o que ele fez? Está escrito que ele clama com um grande e amargo grito. Por que isso é importante? Porque em hebraico há duas palavras para clamar. Elas até soam parecidas. Uma é a palavra litz'oak e a outra lis'oak. O som é muito parecido. Uma é escrito com a letra hebraica sadê, como neste caso, e a outra usa a letra hebraica zain. Elas são escritas de maneira diferente porque elas têm um significado diferente. Sabem, quando algo é triste em relação ao propósito de Deus, a vontade de Deus, e não parece que vai acontecer, tem um choro, que é um choro grande e amargo, mas que se escreve de forma diferente. Quando se escreve desse jeito, fala-se de um choro. Por quê? Pois se fala de uma decepção sobre o fato de que a vontade de Deus será feita, de que ela será realizada. Trata-se simplesmente de um verbo que nos diz que Eisaf, ou seja, Esaú, está decepcionado que o propósito de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus disse profeticamente, vai acontecer. Agora, olhemos na metade do versículo 34, melhor ainda, por questão de tempo, vamos olhar agora para o versículo 35. Isaac está falando e diz: seu irmão chegou. E a próxima palavra é mirmá. Essa palavra mirmá, muitas pessoas dizem que significa é uma decepção. Bem, ela é uma palavra que muitas vezes pode significar decepção, mas é uma palavra de inteligência. Então Jacó veio, sim, ele veio de uma posição natural.
sem saber a situação, que Isaque, por ter uma visão turva, não tendo uma perspectiva certa, pareceu a ele que fosse uma trapaça. Mas esta palavra tem a ver com sabedoria, inteligência. E enganar alguém, muitas vezes, está fora da capacidade de ser sábio, de ser inteligente. Jacó foi perante seu pai para recuperar a bênção. Continuando, Isaque diz, e ele pegou a sua bênção. Agora veja o versículo 36. Esaú está falando agora e ele diz, certamente ele se chama Jacó, porque ele... E aqui está o problema. As pessoas dizem, me enganou. Mas observe que está escrito, ele me enganou, de acordo com a maioria das traduções. Por 2 vezes, tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora ele pegou minha bênção. Espere aí. Se ele tem o direito de primogenitura, não é mais a sua bênção. Ela pertence a Jacó, que a tem. E não foi nada decepcionante. E por que eu digo isso? Porque a palavra usada aqui é a mesma palavra de onde vem o nome Yaakov. E essa palavra significa perseguir algo e fazer isso de forma vitoriosa. Por que eu digo isso? Porque é a mesma palavra para curar. Agora, em Gênesis capítulo 38, temos o relato do nascimento dos gêmeos de Tamar e de seu sogro Judá. E lembre-se que um deles pôs a mão para fora primeiro e a parteira amarrou um cordão vermelho, carmim, em volta de seu braço. Mas ele recolheu sua mão e o outro veio em seguida. Com isso, nós aprendemos então que o direito de primogênito não é dado simplesmente porque uma parte do corpo sai, mas ao contrário, somente quando o calcanhar do bebê sai. O nome Eket, ou Yaakov, vem da mesma palavra que significa calcanhar, mas é um sinal vitorioso. Então, o que Esaú está realmente dizendo não é ele me enganou 2 vezes, mas ele tem 2 vitórias. Ele foi vitorioso 2 vezes. Ele teve o direito de primogenitura e agora a bênção. E a última coisa que nos dizem, se você olhar para o versículo 41, é que Esaú, ele odiava seu irmão. E o que ele queria fazer? Matá-lo. E essa é uma atitude correta? Esaú vendeu a primogenitura. Ele nunca deveria ter recebido a bênção e providencialmente ele não a recebeu. Agora ele quer matar Jacó. Por quê? Porque ele é contra os propósitos de Deus. Esse é um ensinamento muito claro do livro de Gênesis, de onde podemos conhecer a verdade de Deus. That we might know the truth of God. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.